dessa vez voltei pra gente conversar sobre Guerreiras, a minissérie da Netflix. Como eu vou falar bastante sobre a série, esse vídeo vai ter spoiler, então se você ainda não assistiu a série, vai lá assistir e depois volta aqui pra gente conversar mais sobre essa série. Guerreiras se passa na Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha está atacando a França. E aí todos os homens são convocados para a guerra e as mulheres precisam cuidar do que foi deixado para elas. Com esse enredo, a série vai focar na história de 4 mulheres e como elas mudaram e os desafios que elas enfrentaram durante esse período. Vocês perdoem o meu francês porque, não tá fácil pra ninguém, mas o nome das personagens é Marguerite, Agnes, Suzanne e Caroline. Então a história vai focar nas 4 e, claro, elas vão acabar se encontrando em determinados momentos, as histórias vão se cruzar e a gente vai entender mais sobre a vida das 4. A Marguerite era uma prostituta parisiense que foi para Saint-Paul, a cidade onde se passa a minissérie, e ela é muito misteriosa no primeiro capítulo, a gente não sabe, mas ela tem um mapa apontando todas as tropas francesas, onde elas estão, e aí com o decorrer do tempo a gente descobre que ela estava procurando por seu filho, o Colin, Então a história dela vai ser baseada praticamente nisso, em como ela ajuda as meninas do bordel e a forma como ela começa ali a se relacionar com o filho dela, procurando mesmo uma certa amizade com ele, pra ver se ela vai contar pra ele que ela é a mãe dele, porque ela o entregou pra adoção, ou se eles só vão ficar como amigos e tudo mais. Suzanne é uma enfermeira feminista, vamos colocar assim. Ela passa praticamente toda a série, na verdade, fugida, então ela fica ela troca de nome, se transforma em Jeanne, porque era a pessoa que estava ajudando ela a fugir, mas essa personagem é morta no primeiro episódio, e aí ela pega a identidade dela pra conseguir se esconder no convento e ajudar ali o cirurgião a cuidar dos feridos de guerra. Então ela tinha fugido porque ela fazia aborto na cidade onde ela morava e uma das pacientes dela morreu na mesa de cirurgia. Então o marido dessa mulher era um policial e ele começou a ir atrás dela para prendê-la, Então ela consegue fugir, esse policial o tempo todo vai atrás dela e a história dela é baseada nisso. A terceira personagem que é apresentada pra gente é a Caroline. A Caroline é uma esposa, que o marido vai pra guerra e eles têm uma fábrica de carros, Então ela fica ali, ela assume o negócio do marido, mas devido ao cunhado inescrupuloso dela, ela começa a ter várias dificuldades porque ele quer assumir a fábrica para não ter que ir para a guerra e quer atrapalhar as ideias dela, quer transformar a fábrica numa fábrica de armamento. Então, assim, tem várias tensões entre eles e a Caroline estava com uma encomenda gigantesca que por conta do cunhado dela é cancelada, então ela se vê em situações bem complicadas, mas depois ela consegue um acordo com o exército para transformar esses carros que ela fazia, esses caminhões que ela fazia em ambulância para ajudar os soldados. Então é essa a principal função dela ali, E aí a gente é apresentada que ela e a Marguerite se conheciam, a Caroline também era uma prostituta antes de conhecer o Victor, na verdade ele era um cliente dela e ele se apaixonou, então ela foi ficar com ele, eles se casaram, e aí quando a Marguerite vai para essa cidade, as duas se reencontram e aí você vê que elas têm uma amizade, talvez até mais que uma amizade, como dá a entender em alguns episódios,
E ali elas começam a ajudar uma outra. Então, quando algumas meninas do bordel precisam sair do bordel, a Caroline acolhe essas meninas, né? Ela dá trabalho, ela ajuda com o local para elas ficarem. Então, essas duas histórias vão se integrando. A quarta personagem é a Agnes, que é a madre, né? Uma freira do convento, onde a Suzane vai, né, para ajudar ali nos combatentes. E a grande questão ali da Agnes é que ela é essa freira, então ela ajuda como ela pode, mas ela acaba se apaixonando por um soldado alemão. Ela não sabia que ele era alemão, mas em determinado momento ela descobre e mesmo assim eles ficam juntos. Só que, né, ela é uma freira, ela tem todos os questionamentos dela, de como ela pecou, como ela traiu os votos dela. Então esse personagem ele vai embora pra não fazer ela sofrer, porque ela estava se torturando e ela não conseguia ver ele e continuar no convento, então ele resolve ir embora. E aí nesse momento ela começa a descobrir que outras coisas acontecem no convento que ela não sabia, como por exemplo que o padre desse lugar ele estava abusando das noviças. Então ela vai até a diocese, né, para revelar isso. Eles não dão muita moral para a denúncia que ela fez e ainda ameaçam ela a expor que ela teve um relacionamento com um soldado alemão. Então é toda uma trama ali que vai se desenrolar a partir disso. Bom, basicamente a série então é sobre isso, né? As 4 personagens elas acabam se encontrando ali em determinados momentos. A gente vê mais essa amizade entre a Caroline e a Marguerite e a Agnes e a Suzane. Então elas, basicamente as duplas, é lógico que em determinados momentos as 4 se encontram. E a gente quer ver mais dessas 4 mulheres impressionantes. A série não é baseada em fatos reais no sentido das 4 mulheres, né? Obviamente isso aconteceu, a Alemanha estava atacando a França e sim teve a batalha em São Paulo, mas essas 4 mulheres são fictícias, baseadas sim nas mulheres da época e tudo que elas precisaram fazer, mas não existiram de fato as 4, né? Ainda assim, é uma série emocionante, é uma série que te prende do começo ao final. Ela começa muito bem. É lógico que são 8 episódios, então em determinados episódios tem aquela barriga de roteiro, né, que não acontece nada, fica meio arrastado, mas ainda assim é uma ótima série e ela termina muito bem. Guerreiras foi feita para ser uma minissérie, então a gente não tem confirmação de segunda temporada, provavelmente não vai ter. Foi produzida com o intuito de ter começo, meio e fim já na primeira temporada. O último episódio me deixou muito agoniada porque sim, elas tiveram ali um final, né? Todas as histórias tiveram um final. Mas ainda assim, eu senti vontade de saber mais, sabe? O que mais vai acontecer e a gente não sabe. Então, no último episódio nós vemos a Caroline indo para um lugar seguro, porque a cidade onde elas estavam precisava ser evacuada, porque os alemães estavam avançando. Então, ela pega a filha dela e a sogra e vão procurar um lugar seguro, provavelmente na casa da irmã da sogra, algo assim. E eu fiquei, tá, e elas chegaram bem, isso não mostra, só mostra o caminho que elas foram pra lá, então a gente não sabe o que aconteceu com essas personagens de fato. A Marguerite, ela tinha tido uma discussão ali com o Colin, ele descobre que ela é a mãe dele e prefere se afastar, mas no último episódio a Marguerite leva um tiro e o Colin também, eles se encontram, né? Então eles meio que...
o Colin segura a mão dela, foi uma cena extremamente emocionante, eu gostei muito, mas aí dá a entender que ela morreu e o Colin estava muito ferido, então também a gente não sabe se ela morreu de fato, porque as amigas dela conseguem resgatar ela e levar pra ambulância, então assim, dá a entender que ela morreu, mas não dá certeza. Do Colin a gente também não sabe se ele sobreviveu ao tiro ou não. A Agnes, ela no último episódio, ela basicamente ameaça o padre, falando que, como ele vai ser mandado para outro convento, que ela vai avisar todos os conventos para onde ele for que ele é um crápula, e que o tempo todo ela vai ficar de olho nele. Então, eu acho que foi a mais conclusiva, assim, sabe? Que, olha, continue no convento e vou fazer a tua vida um inferno se você tocar em alguma das minhas irmãs de novo, né? O que ela fala pra ele, você vai pagar por isso, algo vai acontecer com você, eu não vou deixar isso acontecer. Então foi o mais conclusivo. Ainda assim, a gente não sabe o que aconteceu com o soldado que ela se apaixonou, ele só vai embora e a gente fica sem saber se ele voltou para as tropas alemãs ou se ele ficou na França, se ele foi morto, o que aconteceu, a gente não tem essa informação. A Suzane também teve um final ali, né? O policial que estava atrás dela durante toda a série a encontra e depois de uma conversa muito dolorosa com a Agnes, ele meio que perdoa o que aconteceu porque ele estava completamente cego pelo ódio, e no final ele meio que abandona a investigação, como se as acusações tivessem sido retiradas, e a Suzane pode ficar no convento com o médico que eles se apaixonam, né? E também ali os dois ficam juntos e esperando pelos novos soldados feridos. Também foi uma conclusão bacana e realmente, assim, dela não ficou muito dúvida do que poderia acontecer. É lógico que a gente fica pensando, né, se os soldados avançaram totalmente ali, se eles ficaram vivos ou não. E aí eu acho que é essa a grande beleza da série, porque eles entregam tudo que a gente precisava saber, mas ainda assim fica com aquele gostinho de quero mais, de como eles estão, o que aconteceu com esses personagens. A série também conta com uma fotografia linda, são imagens assim de tirar o fôlego, a caracterização, desde roupas, né, tudo que era da época, ficou muito bem feito, ficou muito bonito. A trilha também gostei, eu acho que em determinadas partes parece uma coisa meio novelesca, mas ainda assim é uma ótima minissérie. São personagens cativantes, são personagens que te prendem as histórias, você torce por elas o tempo inteiro. Até quem é vilão na série você fica meio que em determinados momentos com o coração na mão, tipo, porque às vezes em vários episódios eles são um vilão chato e, né, aquele vilão que, vou matar todo mundo se você não fizer o que eu quero. Mas ainda eles têm a redenção deles de certa forma, alguns mais que outros, mas ainda assim eles são muito bem representados. É isso, eu gostei muito de Guerreiras, é uma ótima série e eu espero que vocês também tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar esse like e comentar outras séries ou o que você achou de Guerreiras da Netflix. Um beijo e até já!